Bom dia, caros amigos. É com muita satisfação que dou início a mais um curso de aperfeiçoamento de professores aqui no IMPA. Como sempre, cheio de novidades e coisas interessantes. Esse curso, que já tem mais de 20 anos, tem um objetivo de manter todos vocês antenados com as novidades do ensino, com as novidades dos programas, fornecendo, através de palestrantes com bastante experiência, novas formas de ensinar os assuntos tradicionais e também mostrar que novos temas estão sendo introduzidos no ensino e que são bastante interessantes tomar contato com eles. Para os professores novos, um pequeno resumo das nossas atividades durante essa semana. Vocês terão 2 aulas pela manhã, hoje uma aula minha, outra aula do professor Luciano, e à tarde vocês terão a sessão de exercícios para resolver. São apenas 3 exercícios de cada aula, 6, portanto, que devem ser resolvidos, são questões de múltipla escolha, e as suas respostas devem ser enviadas para a coordenação durante o dia de hoje. Não vale, portanto, entregar a resposta de exercício amanhã, em outro dia. Este ano, vocês terão aulas com professores conhecidos e também teremos 2 professores, digamos assim, novos. Um deles é o professor Ledo, que retorna a essa casa. O professor Ledo é o nosso matemático, poeta, contador de histórias. E teremos também um professor da Universidade Federal de Campina Grande, que é o professor Daniel Cordeiro, que vai fazer a sua estreia aqui no PAPMEM. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante todas essas palestras que vão assistir. Quero dizer também que os temas que serão abordados aqui são de vários tipos. Há assuntos, aulas, que podem ser transportadas diretamente para a sala de aula dos seus alunos. Outros não, talvez porque sejam mais avançados, precisam que vocês, então, examinem o material e vejam, de acordo com cada turma, o que é que pode ser repassado para eles. Existem temas que são apenas para a cultura do professor. Ampliar os seus horizontes e, portanto, tornar as suas aulas mais ricas em exemplos e em situações cada vez mais atuais. Então, basicamente, esse é o nosso funcionamento e eu, a cada dia, vou falando um pouco mais sobre os detalhes, né, do nosso curso. Pois bem, a nossa primeira aula é sobre sistemas lineares, chamado nível intermediário, porque no curso passado eu já falei sobre sistemas lineares do tipo 2x2, 3x3, 2x3 e 3x2. Né? Fechando esse conteúdo, mostrando formas práticas de resolver, sem precisar de memorização, sem determinante, evidentemente. E abordei também a questão da discussão, do sistema assim, mais interessante, que é o indeterminado. E mostrei tecnicamente como uma forma alternativa de proceder.
Mas não basta isso, porque é preciso, né, entender para que servem os sistemas lineares. Os sistemas lineares, eles aparecem de situações do mundo real, do mundo concreto. Examinando um texto, examinando uma situação, nós podemos, então, traduzir as informações através de equações lineares, obtendo, então, um sistema que devemos resolver para obter as possíveis soluções. Nesta aula, nós vamos resolver os chamados problemas de texto. Justamente, uma coisa muito importante é que o aluno adquira essa habilidade de, através de um texto escrito com palavras, não é, traduzir aquelas informações matematicamente. Então, é o que vamos fazer. Me permita, entretanto, começar com uma situação ainda um pouco técnica, mas que eu não pude falar no curso passado. Vamos observar o problema 1, cujo enunciado está projetado nessa tela. É um sistema de duas equações e duas incógnitas. E, pedindo a qualquer pessoa que resolva, em geral, há uma tendência de começar a eliminar os denominadores, verdade? Então, a primeira equação eu posso escrever como menos x mais y igual a xy. E a segunda equação eu posso escrever como 12x mais menos 3y igual a 5xy. E aí? Essa primeira ideia não pareceu boa, não é? Eu poderia tentar continuar multiplicando a primeira equação por menos 5 e somando com a segunda, mas aqui eu queria alertar sobre um fato que vai acontecer mais tarde em outros problemas, que é uma forma de proceder mais adequada. Ou seja, o que a gente pode fazer de mais elementar é uma mudança de variável. A gente pode chamar 1 sobre x de uma letra nova e 1 sobre y A e B. Ora, com isso, o meu sistema se torna A menos B igual a 1 e menos 3A mais 12B igual a 5. Um sistema linear 2 por 2 facílimo, né? A solução está praticamente evidente, né? Multiplicando a primeira equação por 3 e somando com a segunda, o A cancela, nós encontramos A igual a 17 sobre 9 e B igual a 8 sobre 9. Consequentemente, o x e o y são, respectivamente, os inversos de A e B. Então, a solução é formada por x igual a 9 sobre 17 e y igual a 9 sobre 8. Então, reparem, né, que um sistema que era aparentemente complicado
pelo menos diferente, com uma mudança de variável, ele se torna absolutamente elementar. Coisas como essa ainda não estão nos livros didáticos e são coisas que aparecem na vida, no mundo real, nas situações problema que nós vamos examinar. Então, o primeiro recado, né, fornecer aos seus alunos essa possibilidade de mudar as variáveis por outras mais convenientes. Vamos ver nosso problema 2. Problema de texto. Em uma corrida de D metros, se A e B competem sozinhos, A vence B com 20 metros de frente. Isso significa que quando A chega na linha de chegada, B está 20 metros atrás. Se B e C competem sozinhos, B vence C com 10 metros de frente, e A e C competindo, A vence C por 28. Qual é essa distância? Bom, eu queria aproveitar para dizer a vocês o seguinte. Quando se propõe um problema como esse que nós estamos vendo aqui, na sala de aula é relativamente comum observar a seguinte atitude do professor. O problema é fornecido e o professor diz assim: meus queridos alunos, vamos resolver juntos. E aí o professor começa a explicar o enunciado, começa a mostrar os dados e aquilo que se quer calcular. Ou seja, o professor está, além de fornecer o enunciado, ele está raciocinando, está explicando muito bem, e em seguida resolvendo, encontrando a resposta, e os alunos entenderam tudo. Porém, veja bem, o que os alunos aprenderam disso? E a resposta é quase nada, porque tudo foi feito pelo professor. Não adianta muito resolver problemas assim, junto com o aluno, porque nesse momento o professor é que está raciocinando e não o aluno, que nesse caso está apenas como um espectador. É sempre necessário, e eu vou fazer aqui com vocês, que após o enunciado de um problema, o professor dê um tempo para que os alunos leiam, compreendam e verifiquem que tipo de dificuldade pode ter aquela situação. Alguns poderão, inclusive, ter ideias, o que é muito bom. Só depois que os alunos tenham contato íntimo com o enunciado é que o professor deve mostrar a sua solução e sempre é bom dizer que soluções alternativas serão extremamente bem-vindas. Portanto, nunca procurem evitar essa atitude de fornecer um problema e já começar a resolver e transformando os alunos em só espectadores. Pois bem, um desenho poderia ser assim. Eu tenho D metros, né? E quando A chega, o B ainda não chegou. E o B está
20 metros atrás. Então, esse desenho mostra a primeira parte do enunciado. Os outros são parecidos. B com C, o B vence. E o C fica atrás 10 metros. O C é o mais lento, não é? E na terceira situação, o A, que é evidentemente o mais rápido, chega bem na frente de C com 28 metros. Em problemas desse tipo, está embutido no enunciado algumas considerações. Uma delas é que A, B e C possuem sempre as suas velocidades próprias. A velocidade com que A disputou essa corrida é exatamente a mesma velocidade com que ele disputou a outra corrida. Isso não está escrito, mas é para se levar em conta esse fato. As velocidades de cada um são constantes e será sempre a mesma, qualquer que seja a corrida. Pois bem, como é que nós vamos transformar isso daqui em matemática, né? Em equações? Uma coisa que todos devemos saber e lembrar sempre é que a distância percorrida é a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, essa noção, não precisa dizer, mas isso é física. Não, isso é matemática. Velocidade é isso, né? O que ocorre? Em cada corrida, ela está registrando um momento. Portanto, o tempo que A levou para percorrer os D metros é o mesmo tempo que B levou para percorrer essa distância, que nada mais é do que D menos 20. Ora, o tempo aqui é o que importa. O tempo, então, é a distância percorrida dividido pela sua velocidade. Bom, isso me dá instantaneamente as três equações. Na primeira situação, a distância D dividida pela velocidade de A é o tempo que A levou para percorrer todo o percurso, é o mesmo tempo em que B levou para percorrer D menos 28. Então, esse tempo é igual a D menos 28 sobre a velocidade de B. Fica fácil, então, escrever as outras. Na segunda corrida, D dividido por velocidade de B é D menos 10 dividido pela velocidade de C. E na quarta corrida, D dividido pela velocidade de A é igual a D menos 28 dividido pela velocidade de C. Entretanto, eu, como sou esperto, eu vou escrever ao contrário. Eu vou escrever assim, que o tempo que C levou, que é D menos 28, dividido pela sua velocidade, é igual ao tempo que A levou para terminar a corrida, D sobre velocidade de A.
Então, aí as equações. Isso é um sistema que tem 3 equações e 4 incógnitas. É, portanto, um sistema necessariamente indeterminado. Isso não quer dizer que não se possa calcular exatamente nenhuma dessas incógnitas. Na verdade, nós podemos calcular, D tem um valor fixo. Como fazemos para resolver esse sistema? Pela forma de escrever, mentalmente, multiplique tudo. Multiplicando membro a membro, o que você vê? O denominador, VA, VC de um lado e VA, VB, VC do outro. Já simplificamos. Foi por isso que eu escrevi a última equação ao contrário, para que no produto eu tivesse o mesmo denominador tanto de um lado quanto do outro. Além disso, um D do lado esquerdo simplifica com um D do lado direito. O que sobra então? D, que multiplica 28 menos D, é igual a aqui tem um erro, não é? 20. Vocês já tinham percebido isso, eu tenho certeza, né? Na primeira corrida, o B percorreu a distância D menos 20. Agora está certo. D menos 20, que multiplica D menos 10. Pronto. Agora é só resolver e encontrar a resposta. Fazendo as contas, D vai dar 100. Ora, mas eu não disse que esse sistema era indeterminado? Sim, ele é indeterminado porque nós não conseguimos determinar as velocidades. O D sim, mas as velocidades não. Repara que uma vez que D é conhecido, eu conheço a razão entre as velocidades de A e B e conheço a razão entre as velocidades de B e C. A razão entre as velocidades de C e A é uma consequência das duas primeiras. Então, esse aqui é um belo exemplo de problemas que, através de um texto, nós conseguimos extrair as equações e o truque é você examinar o tempo em que as coisas estão acontecendo. Hoje à tarde vocês vão ter um problema no mesmo estilo, muito interessante também, mas não quero antecipar. Ok, então, repetindo, nunca proponha um problema de texto e comece resolvendo antes que os alunos tenham oportunidade de pensar nele um pouco. O terceiro problema é o que a gente chama de questão interdisciplinar, não é? É um belo exemplo. Balancear uma equação química. Nessa equação, os coeficientes x, y, z e t precisam ser determinados
para que essa equação fique equilibrada. Esse é um sistema também indeterminado. Ele precisa ser indeterminado porque, uma vez que eu tenho uma solução, qualquer múltiplo dela também será a solução. Isso equivale a você dobrar, triplicar, quadruplicar as quantidades dos elementos que nós temos acima. Evidentemente que é muito fácil e é estimulante para os alunos resolver um problema de balanceamento de uma equação química. É claro que nós temos que ter a mesma quantidade de átomos, tanto de um lado quanto do outro. No mundo nada se cria, nem se destrói, né? Tudo se transforma, não é assim? É o caso. Então, se você olhar o alumínio do lado esquerdo, nós temos X vezes 2 alumínios, né? Então, nós temos 2x do lado esquerdo em alumínio. E do lado direito, nós só temos um alumínio, ou seja, Z. Agora vamos pegar outro elemento, o oxigênio, por exemplo. O que o oxigênio me diz? Que do lado esquerdo, 3 oxigênios (3x). Vamos olhar o oxigênio do outro lado. É T. Correto. Vamos olhar agora o hidrogênio, H. Do lado esquerdo, quantos temos? Y. E do lado direito, temos 2T hidrogênios. Mas T já é igual a 3x, então vamos logo matar essa charada aqui. 2 vezes 3x. Então o Y tem que ser 6x. Está faltando quem? O cloro. Cadê o cloro? Do lado esquerdo eu tenho Y, cloros. Do lado direito eu tenho 3, LCl3, né? Então eu tenho 3Z, cloros. Ora, mas observa a primeira equação. Z é igual a 2x, então eu tenho 3 vezes 2x, o que é 6x. O que é completamente óbvio, né? O que tinha que dar, se eu estou calculando o y, ele tem que dar, evidentemente, o mesmo valor. Significa, então, que a solução, o conjunto solução, x, y, z e t, é dado pelos valores x, y, 6x, z, 2x e t, 3x. Para todo x, aqui você tem uma solução do nosso sistema. Entretanto, voltando à situação química, esses números x, y, z e t devem ser inteiros e positivos. Naturalmente que eu não posso imaginar assim, meia molécula de alguma coisa, né? Ou um número negativo de moléculas.
Então, no balanceamento de uma equação química, é interessante que você busque a solução com os menores valores inteiros positivos possíveis. Então, eu diria que a solução adequada é formada pelos números 1, 6, 2, 3. Então, a equação que está escrita lá em cima do enunciado deve ser lida assim: Al2O3 mais 6HCl fornecendo 2AlCl3 mais 3H2O, água. É uma questão muito simples, mas ela é interdisciplinar, é interessante e mostra, mais uma vez, a aplicação de um sistema indeterminado. Normalmente, nos livros didáticos, sistema indeterminado é uma coisa rara. Mas não, na vida é o contrário. É muito comum termos sistemas indeterminados. Aqui um exemplo. Para o próximo problema, eu mostraria o enunciado e, propositalmente, vou ficar aqui um tempo com vocês para que vocês vejam a necessidade de perceber que é necessário ter um tempo para digerir o enunciado, perceber a sua dificuldade e talvez esboçar uma estratégia de solução. Vamos ver. Vamos ler juntos e em seguida cada um de vocês vai pensar um pouco. 3 pessoas A, B e C e eles fazem trocas entre si em relação a dinheiro. Não é? A dá a B tantos reais quantos B possui. Apenas essa primeira parte da frase. A dá para B tantos reais quantos B possui. Isso quer dizer que A está dobrando o capital de B. E, naturalmente, essa quantia é subtraída do que ele tem. Também, o A dá para C tantos reais quantos C possui. A já fez a sua parte. Agora, B vai fazer a mesma coisa. B vai dobrar o capital de A e vai dobrar o capital de C, ficando com menos dinheiro, evidentemente. E, finalmente, o C faz a mesma coisa. A pergunta é com quantos reais cada um começou o jogo. Estou perguntando A, mas quero saber com quantos reais cada um começou esse jogo. Alguns minutinhos, então, para que você tenha essa chance preciosa de examinar o enunciado e esboçar algum tipo de solução. Não precisa ir até o final, porque nós vamos fazer isso já já, mas pelo menos ter essa ideia do caminho a seguir.
Entenderam bem a situação? Esse é um problema que eu não daria em prova ou mesmo na sala de aula. Esse é um problema ideal para um trabalho, sim, para uma atividade em grupo, né? Para qualquer tipo de atividade em que os alunos possam ter tempo suficiente para tentarem, errarem, buscarem o caminho certo. É um problema que não é adequado para ser feito sob pressão, mas é muito educativo. E uma forma que nós podemos tentar é o caminho direto. É simplesmente transformar em matemática as informações do enunciado. Vamos supor que x, y e z sejam as quantias iniciais. Vamos fazer o que o enunciado diz. O x vai dobrar o capital de A, de B. Nada aconteceu com C e A perdeu Y reais. Se o aluno entende bem essa primeira passagem, ele está pronto para repetir exatamente esse procedimento, completando esse quadro que vai ficar enorme. O A agora vai dobrar o capital de C. Portanto, nada acontece com B. Pronto. A deu para C tantos reais quantos C possui e ele vai perder essa quantia. Ok, finalizamos a parte A. Vamos continuar e agora já temos um pouquinho de prática, não é? Agora B vai dobrar o capital de A. Nada acontece com Z. O capital de A dobrou. E o que Y tinha o capital de B diminuiu. O que ele perdeu? Ele perdeu a quantidade de reais que ele deu para A. Portanto, nesse momento, ele ficou com menos x mais 3y menos x mais 3y mais z. Próximo passo, o B vai duplicar o capital de C. Nesse momento, então, nada acontece com A. O capital de C duplicou.
E o que acontece com o capital de B? Ele perdeu essa quantidade, ele perdeu 2Z. Então, daqui nós vamos tirar 2Z e ele fica com menos x mais 3y menos z. Pronto. A e B já fizeram suas partes. Eu queria comentar uma coisa que acabo de perceber. O enunciado tem um erro grave. Falta informação. Então vamos fazer o seguinte, está tudo perfeito, vamos acrescentar a seguinte informação. A seguinte informação é: no final, problema 4, né? No final, todos terminaram com R$16. Acontece, né? Faltou o final do enunciado. Agora sim, agora vamos para a parte final, né? Na minha tabela, o que vai acontecer agora? É a vez do C fazer as operações. O que o C vai fazer? Vai duplicar o capital de A, que agora ficou assim. Vou fazer a última linha direto, tá bem? Ele vai duplicar o capital de B. E o que acontece? Ele vai perder as quantidades que ele forneceu para A e B. Então, ele vai ficar com 4Z menos o que ele deu para A, menos o que ele deu para B. Então, Z ficou com o que tinha, menos o que ele deu para A, e menos ainda o que ele deu para B. Ou seja, o capital final de Z é menos x menos y mais 7. Pronto. Esse é o resumo das operações financeiras. Agora, vamos levar em conta a informação que estava faltando, né? Que cada um terminou com R$16, o que dá, então, o sistema
Pronto, um sistema linear 3x3. Então, são as situações em que nós temos uma situação, um problema, que é traduzida algebricamente e fornece, então, um sistema linear que deve ser resolvido. Este, sim, é um sistema determinado, ele vai ter uma solução única. Muito bom recomendar sempre aos alunos que não comecem a fazer logo qualquer coisa que passar pela cabeça. Né? Simplificar as equações é absolutamente interessante e facilita a vida. Simplificando por 4 a primeira e por 2 a segunda, a solução é clara. Somar as duas primeiras equações para ter uma nova equação com y e z. Somar a primeira equação com a terceira para obter uma outra equação com y e z. E aí um pequeno sistema de duas equações nas duas incógnitas y e z. Isso vai dar como resposta z igual a 8 reais, y igual a 14 e x igual a 26. Então a pergunta é: com quantos reais A começou o jogo? A resposta é 26. Bom, eu disse que esse é um problema em que eu jamais daria numa prova, né? Daria como um trabalho, seja em grupo ou individual, mas no momento em que o aluno tenha mais tempo. E também é um problema que serve para que alunos tenham outras ideias. Nós vamos resolver novamente esse problema aqui do lado. Nós vamos resolver de trás para frente, ou seja, fazendo as operações inversas. Veja uma outra solução muito interessante. Vamos fazer as coisas exatamente de trás para frente? Cada um terminou com 16 reais.
que aconteceu na última frase? O C tinha dobrado o capital de A. Então, antes, A só tinha 8. E o C, então, tinha 24, porque dando 8 para A atingiu R$16. Ainda, o C duplicou o capital de B. Então, nesse momento, o B tinha 8 e o C tinha 32, não é? Então, o C estava rico. Quando o C fez a sua operação, duplicando A e duplicando o B, então ele deu mais 8 para A, mais 8 para B, e aí ele próprio ficou com 16. Bom, agora, o que o B fez? O B tinha duplicado o capital de A. Então, A tinha 4 e B tinha 12. E o que o B fez também? Ele tinha duplicado o capital de C. Então, é porque C tinha 16. Ele deu 16 para C, né? Aí perdeu. Agora, A. O que o A fez? O A duplicou o capital de B, então é porque B tinha 14. E o próprio A, então, tinha 18. E na primeira frase, o A tinha duplicado o capital de C, é porque C tinha 8. E aqui você tem os valores iniciais. Então, é um ótimo problema para passar para os alunos, mas com tempo para que eles possam resolver, ou atacando o problema de forma direta, ou tendo essa ideia de fazer as operações ao contrário, o que mostra uma solução muito simples e muito elegante. Mas é preciso ter a ideia, né? Ótimo. E para terminar, eu queria abordar mais um problema. Vocês desculpem a falta dessa informação. Quando eu pedi para vocês que pensassem no problema, eu não tinha percebido isso, então vocês devem ter notado que tinha alguma coisa errada com aquilo que eu estava falando, né? Agora sim, as coisas fazem sentido. Gente, esse problema 5 é um problema tão velho que ele já virou novo. Isso ocorre com vários problemas, né? Então, um problema que era conhecido lá na década de 1970, certamente os professores novos nunca ouviram falar nele. Então, alguns problemas assim maravilhosos
ficam assim meio esquecidos. E quando a gente resgata, dá um prazer grande em mostrar para os professores novos que nós fazíamos também coisas bem engraçadas e com boa matemática. O enunciado é curtíssimo, né? Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tiveres a idade que tenho, teremos juntos 117 anos. Quantos anos eu tenho? Pois é, são duas pessoas, eu estou falando com alguém, né? Então, com essas informações é possível descobrir quantos anos eu tenho. Eu não quer dizer eu, porque a pessoa que está falando é bem mais jovem do que eu. Enquanto vocês, então, têm aquele momento de pensar no enunciado, examinar as informações e verificar de que maneiras você pode atacar a solução, eu apago aqui um pedaço do meu quadro. Perceberam, então? Nós temos, então, duas pessoas e temos 3 momentos. Vamos colocar os dados. Vamos chamar os momentos assim, passado, presente e futuro? Fica ótimo a gente formar um quadro como esse para localizar os dados e as relações que existem entre eles. Eu tenho, hoje, o dobro da idade que você tinha no passado. Então, como vou escrever isso? Eu tenho hoje o dobro da idade que você tinha naquela época, no passado. Então, você tinha naquela época essa idade e eu tenho hoje o dobro. Não há dúvida, não é que está bem colocado isso. Mas, está vendo quando? Quando essa afirmação, eu tinha a idade que tu tens. Eu tinha naquela época a mesma idade que você tem hoje. Eu tinha naquela época a mesma idade que você tem hoje. Claríssimo. Bem, segunda frase. Quando tiveres a idade que tenho. Ah, sim. Então, no futuro, quando você tiver a mesma idade que eu tenho hoje, teremos juntos 117 anos. Tá bem, então eu terei 117 menos 2x e o quadro está completo.
Bom, e agora? Agora é a questão do tempo, mais uma vez. O número de anos do passado para o presente é o mesmo para mim e para você. Então, quer dizer que a diferença entre as idades, as minhas idades, 2x menos y, é a mesma diferença entre as suas idades, do presente menos do passado. E a mesma coisa do presente para o futuro. A quantidade de anos que se passaram para mim é a mesma quantidade de anos passados para você também. Então, a minha diferença de idades, 117 menos 2x menos 2x é a mesma diferença 2x menos y. Aí está. É só arrumar sistema de duas equações com duas incógnitas e a resposta é x igual a 26 e y igual a 39. A pergunta que é, né, quantos anos eu tenho? Naturalmente, hoje. Eu tenho hoje 2x. Então, eu tenho 52 anos. Quem dera. Eu, quer dizer, essa pessoa fictícia, né? Eu já estou bem mais na frente. Mas, enfim, como eu disse, é um problema tão antigo que já virou novo para os jovens professores. E nesse tema que eu abordei hoje, né, sistemas lineares com problemas de texto, é muito interessante fornecer esse problema ou outros parecidos com os alunos, não é? Em que, a partir de um texto, nesse caso bastante curto, mas cheio de informações, em que o elemento-chave é o tempo. É como se diz, não é? O tempo passa igual para todos. Verdade, não é? Pois é. Então, o tempo que passa para mim, passa para você também. Vamos aproveitar, então, esse tempo. Eu fico por aqui. Daqui a pouco vocês terão a aula do Luciano e, à tarde, exercícios para resolver. E, a cada dia, eu estarei aqui com vocês no início da aula, dando mais algumas informações. Muito obrigado e até a próxima vez.